muito bem-vindos a mais um quadro no meu sofá. E dessa vez eu vou trazer uma convidada muito especial, que eu sou muito fã, que eu acompanho o trabalho dela há muito tempo. Já tive a oportunidade de ser aluna dela, de assistir palestra, e aí eu quero trazer ela para vocês, porque ela vai trazer uma pauta muito relevante aqui para o nosso quadro, que é a Lívia Marques. É uma psicóloga carioca que vai estar aqui com a gente hoje. Ela que é especialista em TCC, tem um MBA em gestão de pessoas, é estudiosa de relações raciais, ela é coordenadora editorial, ela tem alguns livros publicados, tá, gente? Tem um livro que eu adoro dela, que é Dandara e a Vovó Senira. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livrinho maravilhoso e é muito importante da gente ter na clínica para trabalhar com crianças sobre questões raciais. Ela também é autora do livro Psicologia e a Essência da Negritude, da editora Conquista, e também tem o joguinho A Árvore da Família pela Rick Jogos, nada mais, nada menos do que a Lívia Marques, gente. Então, muito bem-vinda, Lívia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite do Psicologia em Destaque e estar aqui com a gente hoje, né, nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Então, essa foi a Lívia pela minha apresentação, né? Quem é a Lívia pela Lívia? Eu normalmente, quando vou fazer alguma palestra, né, essa vida corrida que a gente tem de trabalhos com palestras também, eu costumo dizer para as pessoas que tem uma Lívia além dos títulos, né? Eu acho que primeiro tem essa Lívia antes, né, sem os títulos, na verdade. E eu costumo muito dizer que para eu estar aqui hoje, não sou só eu, tem toda uma galera que veio comigo, que veio antes de mim. A gente costuma falar, né, sobre os nossos ancestrais, sobre os nossos mais velhos, sobre esse lugar da gente olhar essa família, olhar pessoas que contribuíram para o meu caminhar. A minha avó, Senira, né, que é a avó real do livro, na verdade. Então, eu sou essa pessoa, eu sou a neta da dona Senira, eu sou a bisneta da dona Margarida, eu sou a tataraneta da dona Teofina. E quando eu vou olhar essa questão de relações raciais, do quanto eu estudo, e olho o meu caminho também, eu sei que há 3 avós, uma avó era uma escrava forra. Então, eu venho me construindo, me constituindo, na verdade, através do caminhar das pessoas que vêm comigo e que vieram antes de mim também. E dentro disso eu vou fazendo para que outras pessoas também possam vir junto, né? Porque eu não posso vir sozinha nisso. E é tão importante, né, Lívia, a gente honrar a nossa história, honrar nossos ancestrais. E eu acho que você promove muito isso, né, dessa leitura da gente honrar essa história. Eu acho isso incrível, né? E a gente trabalha muito também na terapia, quando usa TCC, com esses padrões transgeracionais que a gente vai enraizando, né, ao longo das gerações e da nossa família mesmo. Então, como é importante a gente fazer essa quebra, às vezes, de um padrão que não tá legal, né? Sim, sim. Eu tenho uma literatura que eu sempre indico para as minhas pacientes, que se chama Olhos d'Água, da dona Conceição Evaristo. E em Olhos d'Água, a gente tem um dos contos da dona Conceição que fala de uma mulher que corre muito. E quando a gente vai estudar lá terapia dos esquemas, a gente vê o lugar de inflexível, né, de padrões inflexíveis, na verdade. E muita gente acha que a psicologia é só um lugar de você está distorcendo, é algo só da sua cabeça. Não, gente, tem coisas que são realmente reais. São realmente reais. E as pessoas, elas não conseguem, às vezes, nós psicólogos, às vezes não conseguimos ligar situações históricas, sociais, econômicas, porque eu não tenho como desgarrar isso da minha prática, impactando diretamente a construção desses esquemas. Então, quando a gente para estudar realmente psicologia, dentro da TCC até, alguns teóricos trazem isso muito forte, da importância que a gente tem que ter de olhar. E uma coisa que eu sempre critico, e eu critico mesmo, acho que você já ouviu isso na minha fala, é o fato de eu ouvir uma frase muito pronta. Nós somos todos seres biopsicossociais e nós precisamos olhar a pessoa, o paciente que está chegando para a gente apenas e só através disso. Só que tem muita coisa que acontece, tem muito processo que acontece socialmente. E uma das coisas, às vezes, que eu falo, são as pessoas, alguns psicólogos falam,
manda ele fazer um enfrentamento, ele tá com problema de ir até ali o posto de gasolina comprar um refrigerante na bicicleta dele sem camisa à noite, pô, nada a ver isso. E não, cara, às vezes é um menino, um rapaz preto, sabe, que vai andar de bicicleta na rua à noite, pegar um refrigerante no posto de gasolina, só que ele sabe a dura que ele vai tomar, que seria muito diferente desse lugar de uma pessoa não negra. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai abordar isso, sabe? Acho que é uma das coisas que às vezes a galera não sabe porque a psicologia ainda, ela se mantém num lugar muito classista, muito elitista ainda. Olivia, mas eu acho muito relevante isso que você está falando, né? Porque quando a gente vai parar para pensar na formação dos esquemas, o quanto essa questão cultural também, do ambiente que a gente está inserido, de tudo que a gente vai vivendo, vai impactando também. E claro que essas questões, esse exemplo que você falou é fantástico, né? E a gente acaba não percebendo, porque a gente está imerso nessa sociedade tão racista, né? Eu acho que tem uma coisa que... às vezes as pessoas falam, você não tem dificuldade de falar isso? Fala, não tenho dificuldade, porque quando a gente fala sobre privilégio, né, a gente fala sobre privilégios da branquitude, a gente está falando sobre isso, né, porque se a gente for olhar a psicologia, nós somos, no Brasil, segundo o IBGE, na última pesquisa, nós somos mais de 54% da população brasileira, pessoas pretas e pardas, né? E aí eu fico às vezes questionando o quanto que tem de profissionais negros na psicologia, que fazem esse lugar dessa psicologia não só humanizada, mas eu diria que é uma psicologia que seja inclusiva, diversa, porque a gente, além da população preta, a gente vai estar trabalhando com a população indígena, a gente vai estar trabalhando também com o público LGBTQIA+, a gente vai estar trabalhando com essas pessoas. Então, o quanto é que a psicologia realmente é inclusiva, o quanto é que a gente realmente para estudar sobre isso, sabe? E me incomoda realmente esse lugar de ver tantos psicólogos que, tipo, continuam na mesma caixinha. E não adianta só falar assim, mas eu atendo só criança. Tá bom, você atende só criança. Mas nós temos crianças pretas, crianças com pais negros, que vão chegar dentro aí do consultório, vão chegar no ambulatório, que vão chegar no hospital e vão ter demandas, e a gente vai ter que ter cuidado, a gente vai ter que saber fazer todo o manejo, né, montar a nossa sessão dentro disso. A gente não tem mais como fazer qualquer coisa. Eu acho que começa a ficar muito complicado isso para a psicologia, e a gente precisa entender que quando um outro psicólogo, assim como nós estamos conversando aqui, tá falando sobre uma psicologia antirracista, a gente quer muito que a gente tenha aliados reais na luta. Porque isso é muito importante, né? E eu acho assim que não só as crianças negras, como você estava falando, mas também todas as outras crianças vão se beneficiar com esse olhar do psicólogo que se permitir. Exatamente. Né? Então, na verdade, não são só as crianças, são todas as pessoas que passarem pela clínica ou pelo atendimento daquele psicólogo clínico que tem esse olhar diferenciado, até para apontar em alguns momentos, né? Que a pessoa pode não estar percebendo. Exatamente. Também. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente fica olhando isso e qual é a questão? Eu não sei, né? Mas eu trabalho com muitas empresas e a gente tem feito um trabalho sobre diversidade e inclusão nas empresas. E pegando o lugar de diversidade e inclusão que a gente tem aplicado aí nas empresas, se eu trouxer isso para esse mundo da infância, né? Que eu trago muito isso para o mundo da infância, vai ser um lugar diverso, um lugar em que eles vão conviver entre eles, sem preconceito, sem racismo, sem discriminações. E as crianças reproduzem isso muito forte. A minha filha, ela viveu uma situação dessa dentro da escola, com 4 anos, mais ou menos, e
eu fiquei paralisada, mas eu também senti muita raiva da situação, né? E eu falei pro meu marido assim, cara, vai lá e você resolve, porque se eu for resolver, não vai dar certo. E eu todos os dias eu falando pros meus filhos o quanto é que eles são incríveis, explicando para eles o quanto que é importante o cabelo deles, explicando para eles o quanto a pele deles é maravilhosa e trabalhando isso com eles, porque a gente não é que nós tenhamos que lidar com racismo, acho que é muito importante falar isso. Quem precisa lidar com racismo é quem pratica. O que a gente faz é um acolhimento da dor que isso já traz para uma criança muito nova, muito jovem. Eu lembro que o meu filho, quando ele tinha 1 dia de vida, uma pessoa foi visitar a gente no hospital, na maternidade. E aí, quando eu olhei, a pessoa estava levantando a touquinha do meu filho, que meu filho estava de touquinha. E a pessoa falou assim, nossa, que bom, né? O cabelinho dele é bom, menos um problema. Eu estava numa cama, tinha acabado de sair do parto. O meu filho tinha 1 dia de vida, então olha o quanto tudo isso é muito agressivo, né? Desde muito jovem. Olha esses pais, esses responsáveis que estão ali. Uma coisa que assusta bastante é a naturalidade, né? Que tudo isso acaba... A proporção de naturalidade, de naturalizar todos esses comentários, né, na nossa sociedade, né? Desde termos... Mas é natural para a sociedade. De naturalizar algo que é agressivo, que machuca o outro, né? Então isso que eu acho que até por muito tempo a gente levou com muita naturalidade. Eu fico muito feliz de ver que essas questões têm surgido cada vez mais e as discussões aparecendo, porque eu acho que é necessário falar sobre isso, né, Lívia? Sim, eu acho que o Silvio Almeida, né, que é um grande advogado que a gente tem no país, que é o autor do Racismo Estrutural, da coleção da Djamila, ele fala sobre isso, sobre esse lugar da naturalização. E aí mais uma coisa, mas você não é psicóloga, você está estudando filosofia, está estudando não sei o que, tudo isso. Mas porque eu preciso, porque esse lugar natural, ele inicia quando começam, na verdade, a sequestrar essas pessoas negras para virem, tacarem dentro de um navio negreiro e tirarem todas as potencialidades dessa pessoa, né? Então, naquele documentário, não sei se você já assistiu, mas naquele documentário da África aos Estados Unidos, eles falam muito sobre o processo da escravidão nos Estados Unidos. Mas já tô anotando e eu acho que vai surgir aqui na tela também, para quem estiver assistindo a gente ver. Ele é ótimo. E assim, ele fala desse lugar de colocar os negros que foram sequestrados e escravizados nos navios negreiros, e ele até mostra pra gente como era esse navio negreiro, como é que era a planta dele, qual era o processo dessa planta. E colocavam essas pessoas, a estratégia desse lugar, né, de colocar esses negros nesses navios, era que colocassem pessoas que não falassem a mesma língua, pessoas de tribos diferentes que não se davam muito bem, para que eles não conseguissem se planejar. E tem uma fala que se chama o Atlântico Sangrento, porque a gente tinha o Banzo, e que era um processo de depressão, e que essas pessoas, elas morriam, elas até se suicidavam. Então, eu fico aqui realmente pensando que essa naturalização, ela vem de um grupo pequeno, que está num lugar de poder socialmente, e para manter essas outras pessoas, que é a maior parte da população, mantém essas pessoas nesses lugares de opressão. E aí, novamente, eu vou dizer, se a gente não aprende ética, sociologia na faculdade, se a gente não vai aprender, se a gente não vai ler essas coisas para se atualizar, não vai dar certo, cara. E não vai dar certo porque, assim, essa galera que antes não conseguia procurar atendimento na psicologia, na clínica, agora eles estão vindo à tona. Nós precisamos não ocupar essa posição de opressores, né, enquanto psicólogos, para a gente não acabar oprimindo ainda mais Exatamente.
É o processo que a psicologia faz. Eu lembro que eu tinha uma psicóloga e eu fui falar pra ela uma vez, eu era muito novinha, e eu fui falar pra ela sobre uma situação de racismo que eu tava vivendo. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, para com isso não existe no Brasil, o Brasil todo mundo e tal. E aí vem o mito da democracia racial, que é muito propagado ainda nesse país. Que a gente escuta, mas o meu avô era um cara negro. Parabéns pra você. Seu avô era um cara negro, mas você não é uma pessoa negra. Então, parece que, Lívia, mas você é militante, não sei o que. Cara, gente, eu acho que eu sou uma psicóloga, eu sou uma mulher preta, sabe? Eu sou uma mãe negra. Meu filho ontem fez 11 anos. E eu falei assim, eu olhei pra cara dele assim, eu falei, caraca, eu já tenho medo com você com 11 anos. E você é um homem preto que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer que você não fosse só alvo. E eu olho pra minha filha, que é uma menina preta, e falo assim, meu Deus do céu, o que eu fiz, né, pra poder trazer essas crianças a esse mundo que é tão agressivo. Então, porque a gente sabe que os corpos dessas meninas são muito mais sexualizados do que meninas não negras. E a gente fica assim com muito medo, com muito receio realmente. E eu recebo isso nos meus atendimentos, porque assim, quanto eu atendo crianças também, não só adultos, e são coisas que a gente fica às vezes com receio. É pesado, mas foi aquilo que eu escolhi para trabalhar, é verdade. E eu amo trabalhar porque quando vejo o florescer, quando eu vejo o aquilombamento, quando eu vejo que as coisas vão acontecendo, eu fico assim, incrivelmente feliz, sabe? Porque é vitória pra gente. Nesse caso é muita vitória. Lívia, uma das perguntas que eu tinha separado pra gente conversar, que você até já comentou agora, foi sobre o privilégio branco. E eu queria saber se você podia falar um pouco mais sobre isso, né? Explicar mais sobre esse privilégio branco para quem está nos assistindo aqui. Tá, eu vou falar aqui de uma forma que seja de exemplos. Eu gosto de usar os exemplos, né? Às vezes eu moro no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que eu moro no Rio de Janeiro. E a gente aqui tem Copacabana. Copacabana, todo mundo conhece Copacabana. Então, se eu estiver em Copacabana observando 3 meninos não negros, 3 meninos brancos, e estiver vendo 3 meninos negros, todos os 6 sem camisa, andando um do lado do outro, os meninos brancos vindo e os meninos negros vindo, sem camisa, as pessoas vão segurar a bolsa exatamente com que trio? Com o trio dos meninos negros. E eu acho que é interessante que a gente teve um outro caso aqui no Rio de Janeiro também, que foi o caso da bicicleta. Acho que todo mundo já conhece o caso da bicicleta. E o rapaz que foi preso foi exatamente um menino preto. Foi um menino negro que foi preso. E mesmo assim, depois ele foi questionado por que ele não tinha a nota fiscal da bicicleta, que a bicicleta ela poderia ser roubada. Então, o que eu estou dizendo sobre isso? Os corpos brancos... Quem anda, né, com a nota fiscal da bicicleta? Eu me pergunto quem anda. Exatamente isso. Né, os meninos, as pessoas que não são negras, elas têm uma mobilidade social muito melhor do que a nossa. O acesso às possibilidades é muito melhor. Porque nesse país, a cor da pele, ela fala muito mais. Eu lembro que uma vez eu estava em um congresso, e aí eu cheguei nesse congresso, e a palestra ela era exatamente sobre racismo, e era a minha palestra. Aí falaram assim, nossa, mas quem é a palestrante? A minha foto estava no negócio. E as pessoas ainda assim questionavam quem era a palestrante. Então, esse lugar do privilégio branco é o privilégio de você acessar mais os serviços de saúde, de educação, de segurança, que são tão necessários. Gente, isso é aula básica de geografia, sabe? Lá do ensino fundamental 2, é a possibilidade da gente conseguir, às vezes, entrar num restaurante e não se sentir mal porque a gente entrou no restaurante e as pessoas estão observando a gente. Entrar numa loja. Ontem mesmo eu entrei numa loja com a minha filha,
a gente foi trocar umas roupas e o segurança tava andando atrás da gente dentro da loja. Ele só parou na hora que eu parei, olhei pra cara dele e perguntei se ele tava com algum problema. Ou então eu vou ser muito mais incisiva aqui. Eu sou filha de um relacionamento interracial. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu estava no mercado popular que tem aqui perto da nossa casa com o meu pai, que é um homem branco. E uma pessoa teve a coragem de perguntar ao meu pai, eu estando do lado do meu pai, se eu era namorada do meu pai. Então, são as violências que a gente vive. E eu tenho certeza, né, que mulheres, meninas, lá naquela época da minha idade, ninguém ia questionar isso. Então, são o quanto nós somos violentados dentro disso e quanto que pessoas não negras, pessoas brancas, na verdade, têm muito mais caminho, com maior facilidade, na vida dentro desse país. Uhum. Eu acho que tudo isso que você está falando é tão relevante, sabe, Lívia? E é uma... Como é que eu posso dizer? A gente que tem esse privilégio branco talvez não consiga alcançar 100% dessa sua fala, porque é uma coisa que se sente, mas a gente precisa ter essa empatia de compreensão, né? Que é algo que talvez a gente não vai conseguir nunca saber. Entender que sim, temos um privilégio, né? Eu acho que isso aí é um ponto-chave. Exatamente. E não vai entender, sabe? E realmente não vai entender. E aí vem aquele lugar que a gente fala muito e que a gente ocupou em 2019, a gente ocupou um museu que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas era tanta gente preta falando sobre literatura, falando sobre tanta coisa legal, e eu parei e falei assim, gente, eu tô aqui nesse lugar, e eu nunca imaginei que aquilo ia existir na minha vida, de tão emocionante que foi aquilo. E assim, não, pessoas brancas nunca vão saber o que é isso. E olha, que legal! Porque as pessoas falam às vezes assim, nossa, eu queria ter a cor da tua pele. Não, meu amigo, você não queria ter a cor da minha pele, não. Porque você não ia aguentar 1% do que eu aguento. Então, não vão saber. Mas eu acho que as pessoas, elas podem letrar. Eu acho que as pessoas, elas podem entender o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas podem buscar informação. As pessoas precisam aprender a utilizar o privilégio delas. Se elas realmente estão nesse lugar dessa luta antirracista, elas precisam aprender a utilizar o privilégio delas para elas poderem ouvir e aprender. Eu acabei de fazer um post agora no LinkedIn falando sobre isso, porque a gente está... novembro acontece. Em novembro, várias empresas querem que a gente... Como é que eu vou falar? Várias empresas, vários lugares querem dizer que são antirracistas. Mas são antirracistas só em novembro? Ou vão fazer esse processo durante todo o tempo? Eu até vi, Lívia, você falando que às vezes pedem para você fazer uma palestra mais light, né? Eu vi uma coisa assim... no seu Instagram, e aí porque ia ter fulano ou cicrano para não se chocar com o que você ia falar. Eu vi você falando sobre isso há algumas semanas, não foi? Exatamente. As pessoas me pedem às vezes isso e eu falo, então não sou eu que você quer, você não precisa de mim, né? Então precisa ser real, até porque para que as pessoas se letrem, pessoas brancas se letrem para entender esse lugar de privilégio é dolorido. Mas assim, gente, não vai ter muito espaço no mundo aí se as pessoas não começarem a se ligar e a mudar o posicionamento delas. E, inclusive, letramento racial é o nome do seu curso, né, Lívia? Assim, que eu acho que você... não sei quando você vai estar prevendo aí lançar de novo, que é maravilhoso, assim, eu indico para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer com a Lívia, assim, eu já quero que ela faça o módulo 2, 3, 4, porque eu acho que eu me sinto às vezes muito ignorante também, né, então eu acho que a gente tem muito a aprender com você, assim, eu tenho muito a aprender com você. Eu tava até falando aqui em casa que eu não trago muito curso, muito workshop, na verdade, por conta de outros trabalhos. Eu estou trabalhando com muitas empresas, fazendo alguns trabalhos com as empresas, e a gente também sabe que a gente precisa estudar os casos dos nossos pacientes e
eu não vou mostrar aqui a quantidade de livro que está perto de mim, mas eu tô cheia de livro aqui, tanto da TCC, tanto quanto livros que falam sobre a questão da negritude, da questão LGBTQIA+, e tem um monte de coisa aqui. Mas vai ter um curso agora, dezembro, mas é um curso de formação, e eu também estou tentando fazer parcerias com alguns lugares para eu poder estar levando esse workshop de letramento, levando tudo isso, porque às vezes, e acho que vocês vão compreender bem aí, que esse lugar de empreender, ele exige muita coisa da gente. E às vezes não dá pra gente tocar tudo sozinha, não. É verdade, a gente precisa de ajuda, né? Aqui eu tenho ajuda, você tá vendo, eu tô aqui gravando contigo, tem 2 pessoas aqui comigo, porque a gente não foi programado pra dar conta de tudo, né? Não dá pra dar conta de tudo. Então, realmente, né? Eu sinto falta, porque eu gosto de trazer isso pros psicólogos, porque a gente precisa fazer diferente, não tem mais como. Verdade. É muito sofrido, né? E a gente precisa se informar cada vez mais. Inclusive, até vou dar aqui um gancho para uma das perguntas que eu separei para a gente conversar, que eu também vejo você falando muito sobre isso nas redes sociais, se a psicologia precisa ser sempre neutra. Porque a gente aprende muito na faculdade que psicólogo tem que ser neutro, né? Eu já escutei muito falar isso quando eu estava lá atrás na faculdade. E eu queria te ouvir falando sobre isso, porque eu acho que você fala lindamente sobre isso, assim. Eu não concordo com esse negócio de neutralidade, gente. Neutro, sei lá, só o sabão. E se vocês acharem o sabão? Sabe? Não tem, gente. Por favor. Ai, meu Deus, vamos lá, eu vou falar. O que acontece? A gente tá... O ano é 2021. Esse é o ano. E a gente tá vendo Bolsa Família. A gente tá vendo uma pandemia que as pessoas estavam recebendo R$175 de auxílio emergencial. E eu vou no supermercado, uma garrafa de óleo tá 8 e pouco. Eu vou no supermercado, uma caixa de leite tá 4 e pouco. Como é que se vive assim nesse país? E aí eu questiono, meu Deus, então a psicologia ela tem que ser neutra, olhando toda essa coisa assim. A psicologia, nossa, Mona Lisa. Gente, impossível, sabe? E aí você vê as pessoas chegando aqui e as pessoas elas estão desnorteadas, elas estão sofrendo. Elas entraram realmente num lugar muito depressivo porque perdem seus empregos. As pessoas estão com medo de serem mortas, de serem agredidas, porque às vezes não estão nesse lugar padrão de, por exemplo, né, Ana, você é uma mulher padrão, você é uma mulher branca, cabelo é liso e tal. E aí as pessoas elas sentem medo disso. A gente sabe que o Brasil está no top de morte de pessoas trans. A gente sabe que os discursos homofóbicos, os discursos racistas estão sendo chancelados. Então, como é que eu vou fazer uma psicologia neutra? Se eu tô vendo que a minha opinião, ela mata o outro, sabe? É muito difícil isso. Eu vejo isso como algo muito complicado. Entende? Eu não tô falando de partido político. Eu Lívia, tenho meu lugar em relação a isso. Mas eu não tô falando de partido político. Eu tô falando de política. Eu tô falando de vida. Eu tô falando de viver e não de sobreviver. É sobre isso que eu tô falando. Eu tô aqui nesse lugar. Mas o resto da minha família que mora na comunidade aqui do lado não tá. E sou eu que tenho que ir lá. E sou eu que tenho que auxiliar e eu não tenho cômodo de auxiliar. Eu falo, não, prima, tá tendo pré-vestibular, que maneiro e tal, não sei o que, vem, vamos fazer. E ela me manda mensagem, prima, me inscrevi, olha que legal. E isso é muito bom, isso é gostoso de ver. Eu posso proporcionar, por exemplo, a minha tia, a minha mãe, a beberem uma cerveja importada, porque eu posso ali comprar. Ou então eu posso ajudar na cesta básica, porque às vezes a família não tem, porque ganha aí o auxílio emergencial de R$175.
E não é porque não teve a oportunidade, que todo mundo fala da oportunidade, da meritocracia. Não, não é isso. A gente não tem oportunidade. E por isso que eu sempre digo, acho que você já me viu falando isso, eu peguei uma oportunidade, mas eu tive que arrebentar a porta. E isso é muito ruim, porque sempre que acontece isso me coloca num lugar muito ansiogênico. Muito. Eu lembro exatamente em um Concriarte que eu fui, e a crise de ansiedade que eu tive antes de embarcar. Porque eu ia falar sobre racismo e eu era a única que ia fazer isso. Então é muito complicado esse lugar. Eu consigo imaginar, mas é aquilo que a gente fala, na pele eu nunca vou conseguir sentir, né? É muito diferente. Exatamente. E você falando aí, eu fico pensando, né, que quando a gente vai parar para pensar nessa questão de meritocracia, né? Como isso é algo que é inexistente, né? Porque cada um vai depender do lugar que você nasceu, do meio que você está vivendo ali, de todas das coisas que vão estar ao seu redor. Então não é simplesmente seu mérito, tem um mérito ambiental, digamos assim, né? Muito maior. Exatamente. Não é isso. Acho que quem é da psicologia antirracista conhece muito esse autor que eu vou falar, esses autores, que é o Fanon, a Grada Quilomba, o próprio Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, a Dona Conceição. Eu tenho uma listinha aqui dos livros que você indica. Eu confesso pra você que eu não tenho nem metade, mas eu já tenho começado a dar uma lida em tudo que você fala. Eu falei assim, eu vou separar uns livros. Aí eu separei essa quantitadinha assim. Mas eu acho legal, Lívia, se você puder dar essa dica, inclusive falar mais, que era uma das perguntas que eu ia te fazer sobre a psicologia antirracista, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Uhum. E aí eu acho que assim, quando a gente fala de meritocracia, a gente precisa entender, mas na verdade o que a gente precisa é de equidade. Né? É isso que a gente precisa. E aí a gente vai caindo em vários assuntos que são muito polêmicos. A gente cai num lugar de cotas, a gente cai nos processos seletivos que as pessoas reclamam muito porque são processos seletivos para pessoas pretas. A gente cai muito nesse lugar de diversidade e inclusão que as empresas estão realmente fazendo, algumas estão realmente fazendo, e assim, é muito legal estar trabalhando com eles, que é mais um lugar que a psicologia pode trabalhar. Tá? É mais um lugar que a psicologia pode trabalhar. E eu acho que pra gente entender um pouco mais sobre isso, a gente sai também, às vezes, um pouco da psicologia pra gente estudar outras ciências. Então, Olhos d'Água é um dos primeiros livros que eu sempre indico. Posso. Que é esse aqui. Que é da Dona Conceição Evaristo. Você falou sobre ela, já te vi falando. Ela é o amor da minha vida, assim, um dos amores da minha vida, né? Ela é um dos amores. A outra é a Carla Cotirene, e a Carla Cotirene, ela é incrível, assim, eu não tenho nem palavras com essa mulher, é uma mulher baiana. Esse livro aqui... Já dá o print aí, minha gente, quem tá assistindo, né? Ele é um livro lindo. Silvio Almeida, que... Nossa, como eu amo esse homem, gente. Ele é muito maravilhoso, ele é gentil, ele é educado. Silvio Almeida, tá? Racismo Estrutural. Esse livro... Esse eu tenho, foi uma indicação sua. Esse eu tenho. E é uma leitura que eu acho que é obrigatória, né? Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro. Silvio é incrível. E eu acho que, assim, eu tenho um livro como base das minhas leituras, que... das bases, né, que nem sei porque a gente acaba vindo com todos eles, que é o Genocídio do Negro Brasileiro, que é do Abdias Nascimento. Esse aqui é um livro que eu tenho todo rabiscadinho, que é esse aqui. Ele é, assim, um ícone para todos nós. Tem a Dandara Vovó Senira, ele não tá aqui do meu ladinho, por incrível que pareça. Tem esse aqui também, que é a Psicologia e a Ciência da Negritude, que é um livro meu e da Ellen. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui na edição, vou até anotar aqui, porque tem que aparecer o livro, esse livro lindo. A Dandara não tá aqui. Ele foi seu primeiro livro, Olivia? Autoral sim. Autoral sim, mas todos os livros que eu tenho coordenação editorial, todos os livros de coordenação editorial que eu tenho, todos eles
envolvem capítulos que estão falando sobre o racismo. Todos. Adultos e crianças, todos eles estão envolvidos. Eu queria também trazer Pele Negra, Máscaras Brancas, que é do Fanon. Ele tá cheio de negócio, gente, não liga não. Que é esse aqui. Então acho que todo mundo que estiver nos assistindo dá print aí para poder escolher um desses livros e devorar para compreender melhor tudo isso que a Lívia tá trazendo pra gente, né? E assim, são livros incríveis. Tem outros, tem a Grada Quilomba, que ela é incrível, que ela é fenomenal. Tem a Djamila Ribeiro, que tem vários aqui da Djamila Ribeiro. A gente precisa aprender a consumir literatura antirracista de autores realmente antirracistas. Eu acho que é interessante falar que não é porque uma pessoa é negra que ela seja uma pessoa na luta antirracista. Nós temos o tornar-se negro. E o processo do tornar-se negro, ele é muito difícil, ele é muito dolorido para algumas pessoas. E eu posso dizer que foi muito dolorido para mim. No livro da Dandara tem uma parte do livro em que mostra a Dandara tentando tirar a pele dela, e aquilo ali é uma história real que eu vivenciei. Então, o processo do tornar-se negro, ele é realmente algo muito processual. Eu hoje estou num momento em que eu estou redescobrindo minhas raízes ancestrais. E quando a gente faz isso é muito difícil, porque eu ouvi da minha avó o lugar de escrava forra da avó dela, e aquilo me doeu muito. Aquilo realmente me doeu muito. Então, é a gente olhar, a gente resgatar esse lugar do quilombo, é a gente resgatar esse lugar da comunidade preta. A gente aqui no Rio de Janeiro tinha, né, antes da pandemia, um evento chamado Wakanda em Madureira. E aí esse evento, gente, é um evento babadeiro, muito maravilhoso. E eu adoro estar nesses lugares, porque eu vou olhando assim as pessoas pretas, assim, que eu fico, ai meu Deus, que alegria de ver essa pessoa. Foi assim quando eu vi a Dona Conceição Evaristo, foi assim quando eu vi a Teresa Cárdenas, foi assim quando eu vi a Grada Quilomba, que ela é da psicologia, quando eu vi a Aniele Franco, quando eu vi o Silvio Almeida. É muito interessante isso. E quando eu vejo essas pessoas, eu falo, caramba. Quando eu assisti a uma peça que eu sempre indico, é O Pequeno Príncipe Preto. Tem o livro e tem a peça. E eu levei meus filhos para assistirem a peça. Eu chorava que nem uma criança, porque ele falava da baobá. E ele falava... Ontem meu irmão me mandou uma foto do meu sobrinho lendo, e era esse livro. Eu fiquei muito feliz de ver. Exatamente. É lindo, assim, é maravilhoso. Então, a gente vai vivenciar muito disso, e vocês vão vivenciar às vezes, óbvio, né? Quem entrar nesse lugar, vocês vão vivenciar às vezes atender uma criança, e essa criança, ela ter a tranquilidade, e eu acho isso incrível, ela ter a tranquilidade de falar para você que ela quer cantar, por exemplo, um ponto de Yansan para você, e você vai achar aquilo lindo, porque ela tá com tranquilidade, se sentindo segura para poder falar com a gente sobre esse lugar que ela se sente bem, e a gente não vai demonizar isso. Então vocês entendem os lugares que a psicologia ela deixou de lado e ela auxiliou o processo opressor. Então é assim, de você olhar e você falar, caramba, isso está acontecendo. Isso realmente está acontecendo. Isso que você estava me falando, né, da psicologia, né? Então eu queria até te perguntar como nós, psicólogos, a gente pode se posicionar de uma maneira mais assertiva em relação a tudo isso que a gente está conversando até agora. O que você está de sugestão para todos os psis que estão nos escutando, para mim também, para todos nós, assim, sobre a psicologia antirracista e tudo isso que você está me falando até agora? Eu acho que leitura. Ouçam pessoas pretas falando. Não queiram estar nesse lugar de fala, mas sejam aliados, aliadas, aliadas
nesse caso e em tantos outros casos de outras minorias que vivem estresse de minorias. Estudem estresse de minorias, que é uma teoria da psicologia social, gente. Estuda sim, ela foi muito baseada para pessoas trans, né, para esse público LGBTQIA+, mas entrou muito aí a galera preta e também essas minorias que são ditas e vistas como minorias. Eu acabei de falar que a população negra e parda, ela é a maior parte. E já que vocês estão num lugar de privilégio, tragam pessoas negras para a equipe de vocês, tragam essas pessoas para também falarem, por exemplo, sobre empreendedorismo, porque a gente aqui também está nesse lugar e eu tenho orgulho de dizer, eu sou uma pessoa que estou empreendendo na psicologia e tenho sucesso dentro desse lugar. Então, a gente também tem possibilidades de estarmos nesses lugares que todos os outros estão, também é possível. Escutem, sigam essas pessoas, consumam o livro dessas pessoas, entendam, busquem, perguntem, estejam. Eu acho que é muito disso. Ser antirracista é ser psicólogo antirracista, mas também ter práticas que sejam condizentes com isso de verdade. Isso, eu acho que tudo que você está dizendo é importantíssimo. Eu acho que todo mundo precisa escutar, né, Lívia? E só para fechar aqui o nosso papo de hoje, eu fico até emocionada, sabe, de te ouvir falar. Eu não sei se você consegue perceber aqui pela tela, mas realmente eu fico muito, muito tocada, né, quando eu te escuto falar, porque é muito forte, né? E eu acho que a gente precisa deixar sentir, né, a flor da pele mesmo, para a gente poder conseguir promover mudanças necessárias. Sim, eu acho que eu faço aniversário no final do ano, em dezembro, e eu perdi a minha avó nessa pandemia, né? A vovó ceneira do livro. E a minha avó, ela sempre foi para mim assim um lugar de muita firmeza. A gente só veio se conectar mais depois na minha vida adulta, porque minha avó também não era fácil. E o que a gente conviveu e a gente reatou de laço é muito interessante, porque a gente construiu, e tudo que eu venho fazendo é pensando nessa construção da população preta viver e não sobreviver, e da psicologia, ela realmente... Gente, eu sempre emocionada. Queria poder te abraçar agora, também tô emocionada. Tá tudo bem, então vamos lá. E aí eu acho que a gente que é psicólogo, a gente precisa entender que se a gente não fizer isso, continuar excluindo, a gente está sendo conivente com tudo que vem acontecendo. Então, se tem uma coisa que minha avó, que às vezes era chata pra caramba, me ensinou, é que a gente precisa lutar pelo que a gente quer, que não vai vir pra gente fácil, e não vai vir mesmo não, sabe? Não vem. As pessoas ainda me julgam porque eu gosto de samba, porque eu gosto de funk, e que uma psicóloga não pode ser desse jeito como eu sou, mas eu sou, e isso não desmerece absolutamente nada do que eu faço. E eu acredito realmente que eu tô trilhando caminhos, e eu sempre utilizo um Itã de Ogum, que Ogum ele constrói. Os nossos ancestrais, eles constroem, e é assim que a gente vai caminhar. A filosofia africana, ela traz muito isso pra gente, porque a gente aprende também a olhar os mitos africanos de um jeito não demonizado. Você até traz, né, Lívia, às vezes uma sugestão de uma música para trabalhar com as crianças, que é bem... Agora eu não me lembro de cabeça, mas tem uma música bem legal, bem fofa, né? A gente tem várias músicas. O governo aqui do Rio, eu acho que é aqui do Rio, agora eu não lembro certo. Nem foi o governo, não. É um site. Eles liberaram, depois eu passo pra você. Eles liberaram um livrinho com contos que a gente pode utilizar com as crianças. E a minha filha dorme com aquele livro. E tem esse. Já dá a dica pra gente colocar aqui. E esse aqui eu indico pros adultos. Se chama Aimó.
uma viagem pelo mundo dos orixás. E eu falo isso porque a gente precisa olhar essa filosofia africana sem ser demonizada, sabe? A gente precisa olhar isso, né? A gente fala de Zeus, a gente fala de Atenas, a gente tudo, né? Então, se as pessoas forem olhar as minhas redes sociais hoje, eu sempre falo axé nas minhas redes sociais. E eu acho que é importante isso, porque é um posicionamento também dentro desse lugar de retorno africano, né? Então, a Chimamanda, ela deu uma entrevista no Roda Viva, que é linda, ela está no YouTube, essa entrevista. Já fica a dica aqui para todo mundo assistir. É uma aula. E ela estava falando, a Carla Cotirani perguntou para ela sobre a prática dessas, no caso são religiões que a gente acaba praticando aqui no Brasil. E a Chimamanda, ela traz isso, ela falou, gente, mas é interessante isso que você me pergunta, porque a gente acaba fazendo um processo de acreditar em algo, mas essa imagem, ela não tem o meu jeito, não tem a minha forma, não tem a minha cor de pele, que coisa estranha. Então, é muito disso. A gente vai olhando esse lugar e eu acho que quando eu vou me apossando desse lugar ancestral, eu também me reconecto com algo muito bom que eu tenho. E por isso é que eu vou sim procurar as filosofias da vida. Eu vou procurar todos esses lugares, porque é muito gostoso de verdade isso. Eu também acho, sabe, Lívia, quando você estava falando aqui, que tanto você, eu me emocionei e você também se emocionou aí, também veio na minha cabeça um dos levantamentos que eu já vi você fazendo na internet, que é o que é que você faria, como você se sentiria se o seu filho sofresse racismo, se ele tivesse vivendo. Exatamente. Eu me lembro que quando você fez isso, foi uma discussão que me tocou muito. E quando você está falando aqui, durante toda essa nossa conversa, essa manhã, eu me coloco muito, na minha imaginação, eu tento me colocar muito nessa posição e me toca bastante. Então eu acho que esse é até um exercício que todo mundo também precisa fazer, de empatia mesmo. E aí eu queria levantar essa perspectiva e eu queria te perguntar o que é que você trabalha, né? Como é que você orienta para a gente trabalhar essas questões de racismo na clínica, né? Você já falou um pouco, mas se você pudesse falar mais um pouquinho só para a gente fechar aqui o nosso papo, e com essas famílias também, não só com as crianças, né? O que é que você dá de sugestão? Eu trabalho muito com essas famílias, o entendimento, vou falar aqui de pais, de responsáveis, eu trabalho muito com eles, a percepção que eles têm dessa trilha da vida, mas eu sempre utilizo como se fosse uma árvore, sabe? Uma árvore genealógica. E aí eu peço para as crianças fazerem junto com os pais, com fotinho mesmo. Claro, se tiver, né? Eu, por exemplo, não tenho uma foto da minha tataravó, mas com fotos, com nomes, quem eram essas pessoas e o que essas pessoas trouxeram de bom, o que eles lembram dessas pessoas. Então, eu sempre peço para as crianças, para os adolescentes fazerem isso com os pais, fazerem isso com os responsáveis, dessas lembranças, para eles perceberem como é que eles vêm se constituindo, porque eu acho que isso é muito grandioso. Mas eu também ouço os responsáveis quando a gente está falando sobre o assunto racismo, porque às vezes a dor bate muito forte neles, porque a gente nunca vai imaginar que o nosso filho vai sofrer racismo, porque a gente está ali, ó, no front o tempo inteiro, para ele não acontecer isso com ele. E acontece. Então eu sempre converso com esses responsáveis para que eles tenham respostas mais assertivas. Mas mais assertivas não quer dizer que eles tenham que ficar caladinhos, quietinhos, nada disso. Mas que eles tenham sim ali um posicionamento, porque na verdade a vontade que a gente tem, vou falar como mãe, tá bom? É esganar a pessoa, exatamente, a vontade é exatamente essa. Gente, vocês não estão entendendo quando isso aconteceu com a minha filha. A minha vontade era de ter esganado a pessoa. Meu pai queria chamar a polícia, o conselho tutelar e tal, não sei o que. Assim, foi uma coisa alucinante.
E eu acho que assim, a gente trabalha isso na terapia. E sim, se tiver necessidade de chamar assim, a lei, a gente vai sim fazer isso. Mas da forma assertiva, entendendo a emoção que está sentindo, para poder acolher também essa criança, porque também é muito duro para essa criança, né? A Ana Paula Changoni, ela tem um vídeo que é muito forte sobre isso. E ela diz, eu preciso de ajuda, eu não posso fazer isso sozinha. Eu sou uma mãe preta com uma filha preta, eu preciso de ajuda. Porque a solidão da mulher preta, ela começa já na infância. E perceber isso é muito duro, porque a gente percebe isso. Então, para nós psicólogos, fazer esse movimento, essa árvore, eu utilizo muito. Eu utilizo com as crianças uma bonequinha da Dandara, com várias emoções que eu pedi para ser feita, na verdade. O próprio livro da Dandara tem atividades no livro da Dandara. No A Psicologia e a Ciência da Negritude, a gente também tentou trazer casos que fossem levantados para a gente poder estar utilizando. E na árvore, aqui na árvore da família, ele saiu agora, chegou há pouco tempo. Então aqui nesse daqui, a gente tentou trazer uma baobá, né? A gente tem no fundo aqui, bem lindo. Qual que é a editora para todo mundo procurar? É da RIC. Ah, perfeito. É da RIC Jogos. E aí, a gente... eu falei desse no início. Exatamente. Eu não tinha visto. E eu acho que vai sair mais um livro, mas ainda tô trabalhando nisso, gente, porque eu não tô com tempo nem de respirar, juro. Aqui em casa foi criada até o sábado da família, então eu tenho que obedecer o sábado da família. E eu acho que a gente pode utilizar muita coisa, sabe? Acho que eu faço questão de criar muita coisa. Até para os meus adultos, eles gostam, eles se sentem acolhidos, eles se sentem vistos. E a gente tem muita coisa aí que a gente pode fazer. Tem um artigo da Jeane Tavares que... ele é muito bom e ele traz percepções de manejos. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês, porque é um artigo muito importante. Vocês podem procurar no Google Doc. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou pegar para vocês aqui, porque eu acho que eu tenho tanto artigo aqui, gente. Ai, se você puder compartilhar com a gente aí pelo menos os títulos pra gente procurar. A pessoa e a gente tentar se letrar mais, né? Isso é tão importante. Eu sou uma pessoa que o meu marido fala assim, meu Deus, mas você vai ter mais livro? Eu falei, não quero saber, eu vou ter mais livro, vou comprar mais livro e por aí vai, porque a gente vai estudar, vai fazer tudo isso. Eu vou depois achar e mando pra vocês. Perfeito. A gente coloca na legenda, na descrição. Tudo que você mandar vai estar aqui pra todo mundo. E eu acho que é isso, né? A gente tem feito aí muita coisa e a gente faz para psicologia, a gente tá trazendo isso para psicologia em relação a crenças, mas principalmente em terapia dos esquemas eu vejo o quanto isso cola ali, o quanto isso tá bacana. E a gente tem criado e a gente vai continuar criando mais, principalmente porque existe um silenciamento também nesses lugares de artigos científicos e de livros também. As pessoas dizem pra gente que o nosso artigo não está dentro da ciência, porque não vê racismo sendo considerado para estudo. Eu já recebi esse tipo de feedback para um artigo científico. E para um livro também, dizendo que super-herói não poderia ser negro. Então, eu lembro exatamente quando eu fiquei mal com isso. Mas não dá para desistir não, e a gente não vai desistir. Verdade. Lívia, eu só quero te agradecer muito sua participação aqui. Obrigada por esse papo tão gostoso, tão rico, né? Obrigada mesmo. Deixa aqui seu Instagram, diz seu Instagram para quem quiser te seguir na rede social. Sigam @psicóloga Lívia Marques. @psicóloga Lívia Marques. Às vezes vocês vão me ver com essa cara cansada, às vezes vocês vão me ver mais arrumada, essas coisas assim, que a equipe faz essas coisas. Eu não tenho essa prática toda. Você tá sempre maravilhosa. Eu acho que o mais relevante é a sua fala, né? Eu acho que a nossa aparência vem pra
para agregar, claro, mas eu acho que o seu conteúdo é incrível. Nem se preocupe com isso, você está sempre maravilhosa. Então eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui. Você é uma profissional que eu admiro muito, eu aprendo muito com você e eu estou muito, muito feliz de você ter aceitado e ter topado, né, participar aqui desse quadro no meu sofá. Espero que um dia você venha aqui conhecer Maceió, conhecer a clínica, sentar no meu sofá. Gente, eu amo Maceió, vocês não estão entendendo não. Eu vivo no Nordeste, eu tô assim doente porque eu não tô por aí. Se vier pra cá, você passa aqui na clínica, a gente toma um cafezinho, vamos curtir uma praia e sempre convidadíssima. Claro, gente, eu fico. Eu descobri minha gravidez aí, gente. Eu fico por aí, ó. Linda, linda. Muito, muito obrigada, Lívia. Desejo pra você um ótimo dia. E obrigada, foi muito gostoso, muito rico. Eu tô muito feliz desse nosso encontro aqui hoje. Obrigada, meus amores. Beijos. Um beijo bem grande, viu? Foi maravilhoso. Obrigada demais. Obrigada. Gente, vocês viram que maravilhosa, Lívia? Que conversa incrível. Quanta coisa a gente tem para aprender, né? Lívia, ela é sensacional. Sigam ela nas redes sociais. Continuem estudando sobre esse assunto, que é super relevante para todos nós, né? Principalmente para a gente poder se tornar um psicólogo cada dia mais inclusivo e mais assertivo. Então, só gratidão a Lívia, né? Sigam ela. Obrigada a vocês que assistiram aqui hoje no mais um No Meu Sofá. E a gente se encontra no próximo. Quem vocês acham que vai ser o nosso próximo convidado VIP de sentar aqui no meu sofá? Um beijo!